Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Neste quarto trimestre de 2019, temos estudado uma revista de escola dominical que tem por título O Governo Divino em Mãos Humanas, a liderança do povo de Deus, em 1 e 2 Samuel. Na lição que será ministrada no dia 20 de outubro de 2019, teremos o referido tema, a chamada profética de Samuel. Nesta lição, definiremos o termo profecia e pontuaremos as principais características da chamada profética. E, finalmente, enfatizaremos a importância de, na atualidade, termos homens e mulheres fiéis que busquem os dons do Espírito Santo, sobretudo o dom de profecia. E, neste momento, quero lhe convidar a pegar a sua lição, pegar a sua Bíblia e vamos dar uma explorada no tema proposto da nossa aula hoje. Vamos ao nosso texto áureo. O texto áureo da lição diz assim: Então veio o Senhor e esteve ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 10. O nosso texto áureo nos revela que a chamada profética de Samuel teve início após uma revelação pessoal e sobrenatural. O texto nos diz que Deus se revela àquele jovem de pelo menos duas maneiras. Em primeiro lugar, temos aqui uma revelação verbal, porque o texto diz assim, e o chamou como das outras vezes. E Samuel disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aconteceu ali uma comunicação, um diálogo entre os dois. Eles estavam construindo ali uma intimidade, uma amizade. Deus estava revelando a Samuel coisas acerca do futuro. E Samuel estava tendo uma experiência com Deus pessoal pela primeira vez. Houve também, nesta ocasião, uma revelação visível de quem Deus é. O texto diz assim, então veio o Senhor e esteve ali. Uma revelação visível, provavelmente uma teofania. E quando olhamos para o nosso texto áureo, entendemos que o início da ordem profética que começou com Samuel, ela é fruto, ela é oriunda de uma experiência pessoal e sobrenatural. A nossa verdade prática, e se você está com sua lição aí acompanhando, eu gostaria que você sublinhasse aí alguns termos da verdade prática, onde você vê aí verdadeira chamada, sublinhe esse texto, crente fiel, também pode sublinhar esse termo, e palavra de Deus. A verdade prática diz assim, a verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Quem é genuinamente chamado é divinamente capacitado para ser um porta-voz não de suas ideias, não de contos de fadas, não de história de carochinhas, mas da poderosa palavra de Deus. O nosso ponto central, ele corrobora com a verdade prática quando ele nos diz assim, Deus levanta verdadeiros profetas que falem sobrenaturalmente às pessoas. Nossos dias são carentes de homens com uma mensagem divina. A proliferação dos pseudo-evangelhos por parte dos falsos mestres tem levado os homens a uma ignorância espiritual. Poderíamos aqui elencar alguns falsos evangelhos, como por exemplo o evangelho cold, muito popular na atualidade. Evangelho cold, a força está dentro de você, você é capaz. Uma mensagem que nada tem que ver com as boas novas reveladas nas Escrituras. Temos também ainda o muito conhecido Evangelho da Prosperidade, que se tornou a mensagem de muitos pregadores da nossa época. Riquezas, bens materiais, posse. Se o crente não for rico, se o crente adoecer é porque ele está em pecado. Me lembra até os amigos de Jó. Parece que eles foram um dos primeiros pregadores deste Evangelho. Quando viram Jó ali naquela condição precária, naquela condição difícil, disseram assim, está em pecado. E a gente entende à luz do livro de Jó que a condição, aquele momento que Jó estava vivenciando, nada tinha que ver com pecado. Temos também ainda, eu gostaria de citar esse aqui, o Evangelho da Vingança, o Evangelho da Vingança e da exaltação pessoal. Isso é visto até nos louvores. Você vai estar na plateia, eu vou estar no palco, quem tocar em mim vai morrer, e coisas desse tipo. E não encontramos respaldo para esses desvios na palavra de Deus.
Então esse tipo de mensagem tem causado uma ignorância espiritual nos homens, na sociedade como um geral. Mas nós cremos que Deus, ainda nesses tempos, Deus, ainda nos dias atuais, levanta profetas que não temem os agoreiros de Baal. Deus ainda pode contar com homens que não se dobram, que não temem os Herodes de nossos dias. Deus ainda pode contar com jovens como Samuel, que não se deixam influenciar pelos maus exemplos dos filhos de Eli. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Samuel, capítulo de número 3, do versículo 1 ao 10. É importante que você conheça esse texto, que você leia esse texto, mas gostaríamos aqui de trazer algumas referências para contextualizarmos, ali como se deu a chamada profética de Samuel. Vamos colocar aqui o texto dentro de seu contexto. Israel não vivia um dos melhores momentos de sua história. A época era uma época difícil, eram dias de caos, eram dias de trevas, e à luz da Bíblia entendemos que uma crise estava instaurada em Israel. E esta crise, ela era de cunho moral e social. Lá em Juízes, capítulo de número 19, ao capítulo de número 21, encontramos o contexto que Israel se encontrava. Vemos ali estupro, assassinato e guerra civil. Era um contexto de crise moral e social. Em segundo lugar, também podemos aqui falar acerca de outra crise que Israel estava vivenciando, uma crise religiosa e espiritual. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 17, você pode anotar a referência, pode conferir o texto. A Bíblia vai nos dizer que os homens estavam desprezando ofertar ao Senhor pelo mau exemplo dos filhos de Eli. Havia um desprezo pela oferta, havia um desprezo pela adoração. Os homens não estavam mais querendo ir até o tabernáculo em Siló para prestar um culto a Deus, para oferecer os seus sacrifícios. Havia esta crise instaurada, uma crise religiosa e espiritual. E foi neste contexto de escuridão, neste contexto de trevas, que Deus chama o jovem Samuel para ser um porta-voz do céu lá no tabernáculo em Siló. Então, vamos aqui ao nosso primeiro ponto. O primeiro ponto da nossa lição nos diz assim: definindo o profeta em Israel. E dentro desse primeiro ponto eu gostaria de chamar a sua atenção, porque é um ponto um tanto extenso, onde traremos aqui algumas definições. E a primeira definição que eu gostaria de trazer aqui é o que significa o termo profecia. À luz da Bíblia, o termo profecia no Antigo Testamento, ele vem de um verbo hebraico chamado nab, que significa basicamente anunciar, declarar. Daí, profetizar é anunciar a mensagem de Deus. À luz do Novo Testamento, profetizar vem de um verbo grego chamado profeteia, que significa basicamente falar em lugar de outrem, falar em nome de alguém. Portanto, profeta é aquele que representa alguém maior do que ele. Eu poderia citar aqui algum texto, lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 33, note aí essa referência, 33, versículo 7, diz assim, a fim de acentuar essa definição que estamos aqui trazendo. Diz assim o texto: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás as palavras da minha boca e lhas anunciarás da minha parte. Ezequiel foi constituído como um porta-voz de uma mensagem divina. Ele estava falando em nome de Deus à nação de Israel. À luz do Novo Testamento, temos um exemplo do profeta João Batista. Ele certa vez disse assim: eu sou a voz do que clama no deserto. Esse texto é interessante, apesar de muito mal compreendido. Muita gente acha que João era a voz que clamava no deserto, mas existe uma diferença. João disse: eu sou a voz do que clama. Ou seja, em outras palavras, João Batista estava dizendo: eu sou só um eco. Eu vou lá no deserto, escuto o que ele me fala, e o que ele me fala aqui eu digo a vocês. Eu sou a voz do que clama
no deserto. Tendo definido o termo profecia, eu gostaria aqui de falar ainda sobre o propósito central da profecia. O propósito central da profecia, eu gostaria de trazer aqui pelo menos dois. O primeiro é que a profecia ela deve testificar sobre Jesus. E em segundo lugar, a profecia ela deve revelar a vontade de Deus entre os homens. E encontramos apoio escriturístico para isso. Note aí mais uma vez a referência, Apocalipse, capítulo de número 19, o versículo de número 10. A profecia ela também deve promover algumas coisas. Por exemplo, a profecia deve promover edificação, exortação e consolação, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo de número 3. Então, tendo já definido o termo profecia e explicado o propósito ou os propósitos centrais da mensagem profética, podemos aqui ainda nesse primeiro ponto da lição explicar as duas categorias gerais da profecia. Ou seja, onde a profecia ela se divide em duas categorias gerais, a proclamativa e a preditiva. O que seria a profecia nessa categoria proclamativa? Pois bem, a profecia proclamativa é também chamada de declarativa, ou locutiva, ou não preditiva. Preste atenção nisso, é muito importante. O conteúdo da mensagem profética proclamativa pode ser uma mensagem de exortação, admoestação, ânimo, estímulo, encorajamento, aprovação, promessa, ameaça, aviso, advertência, censura, sentença, correção, castigo, julgamento, consolo e conforto. Um exemplo bíblico é a profecia do profeta Jonas, a mensagem do profeta Jonas. Ele chegou lá em Nínive e disse assim, era uma mensagem, era um aviso. Ele chegou e disse assim, ainda 120 dias Nínive será subvertida. É um exemplo de profecia proclamativa. A segunda categoria em que a profecia ela se divide, podemos aqui dizer que é a profecia preditiva. O que seria profecia preditiva? O próprio nome já diz. É algo que ainda não aconteceu, mas que certamente acontecerá. Veja um texto, note essa referência, Isaías capítulo 46, o versículo 10, Deus disse assim, eu anuncio o fim desde o princípio, e as coisas que ainda não aconteceram, como se já tivessem acontecido. Então, Deus, ele revela o futuro aos seus profetas, e por sua vez esses profetas trazem essa mensagem de revelação ao povo. A profecia preditiva, veja como isso é interessante. A profecia preditiva, ela pode ser literal ou tipológica. Irmão Murilo, me dê um exemplo de profecia preditiva literal. Por exemplo, Isaías 43, ou melhor dizendo, Isaías 53. Tudo o que estava ali profetizado sobre o ministério do Cristo sofredor aconteceu. Lá na cruz, quando ele foi crucificado, quando ele foi açoitado, a coroa de espinhos, o abandono de Deus, tudo aquilo ali estava profetizado em Isaías 53. Verdadeiramente, ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É um exemplo de profecia preditiva literal. Verdadeiramente ele foi crucificado. Verdadeiramente ele foi entregue como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Mas a profecia preditiva, além de se encaixar de uma forma literal, ela também pode ser tipológica. Eu quero aqui citar um exemplo de profecia tipológica. Está no livro de Levítico, capítulo de número 23, onde nós encontramos ali o registro do dia da expiação. Era um dia onde Israel se juntava ali à porta do tabernáculo e eles ofereciam sacrifícios a Deus a fim de haver uma expiação pelo pecado. E isso apontava para a obra redentora de Cristo, de forma profética, de forma tipológica. Isso apontava para a obra redentora de Jesus. Tanto é que João Batista, quando teve um dos seus primeiros encontros com Jesus, ele olhou para Jesus e disse assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazendo referência, invocando esse momento do dia da expiação.
Podemos aqui ainda citar o tabernáculo. Tudo que tinha ali no tabernáculo, os utensílios, a liturgia, o escritor aos Hebreus vai nos dizer que era sombra das coisas futuras. Então a profecia ela se encaixa nessas duas categorias gerais, a proclamativa e a preditiva. Quando olhamos para a Bíblia, e ainda dentro desse primeiro ponto da lição, um subsídio, a gente não está repetindo aquilo aqui, não está repetindo aquilo que o autor da lição escreveu, estamos trazendo aqui um comentário a mais a fim de enriquecer o seu conhecimento ou a sua aula. Podemos ainda falar dentro desse primeiro ponto que o profeta bíblico, os profetas bíblicos, de forma geral, eles são agrupados em duas categorias. E preste atenção aqui. Eles são agrupados em primeiro lugar. Temos os profetas literários e os profetas não literários. É importante fazer uma diferenciação disso aqui. Eu gostaria de falar aqui sobre os profetas literários aqui em primeiro lugar. Os profetas literários são aqueles que deixaram a sua mensagem escrita. Eles profetizaram e registraram suas profecias, ou pelo menos parte delas. Eles também são chamados de profetas canônicos, e você já vai entender por quê. Eu vou citar aqui os profetas literários em ordem alfabética, viu? É em ordem alfabética. Temos aqui o profeta Ageu. No livro de Ageu, temos ali o registro de sua profecia. Temos o profeta Amós, temos Daniel, temos Ezequiel, Abacuque, Isaías, Jeremias, João, evangelista, que recebeu a profecia do Apocalipse, a mensagem do Apocalipse. Temos Joel, Jonas, Malaquias, Miqueias, Moisés. Temos ainda Naum, Obadias, Oséias, Sofonias e Zacarias, filho de Baraquias. Então, esses são os profetas literários. Temos ainda, em segundo lugar, os profetas não literários. E eu gostaria aqui de falar sobre os profetas não literários. Eles são aqueles que não deixaram a sua mensagem escrita, Suas mensagens foram verbais. Se eles escreveram algum livro, nós não temos conhecimento desses escritos. Eles são também chamados de profetas não canônicos. Os profetas não literários, gostaria de nomeá-los aqui em ordem alfabética. Eu vou dar aqui um exemplo, isso vai ficar mais claro para você. Por exemplo, Abraão foi uma das vozes proféticas do Antigo Testamento. Ele, apesar de ter sido uma voz profética, não registrou com seu punho a sua mensagem, aquilo que ele profetizou. É por isso que ele é chamado de profeta não literário. Gostaria de citar aqui, por exemplo, Abraão, Ágabo, Aías, o Silonita, Ana, filha de Fenuel, Ananias, filho de Azur. Eu estou falando aqui em uma ordem alfabética. Arão, os filhos de Asaf, de Emã, de Jedutu, cantores da casa do Senhor. Temos aqui ainda Azarias, filho de Obed, e a lista é extensa. Você vai ter acesso ao nosso esboço aí embaixo na descrição do vídeo, e junto aos nomes aqui dos profetas, dos profetas das vozes proféticas, temos aqui todas as referências. Então, só é baixar aí o esboço e você vai ter acesso. Dentro dos profetas não literários, dessa segunda categoria em que os profetas são agrupados, temos aqueles que os seus nomes estão registrados nas Escrituras. E também temos aqueles que chamamos de profetas anônimos. Como assim profetas anônimos? Conhecemos o conteúdo de suas profecias, mas não sabemos os seus nomes. Por exemplo, Juízes capítulo 6, versículo 8, a Bíblia fala ali que havia um profeta. 1 Samuel capítulo 2, versículo 27 ao 36, fala de um homem de Deus que entregou uma mensagem de juízo contra a casa de Eli. Então, a lista aqui, temos aqui vários profetas anônimos, e você pode ter acesso a esses profetas baixando aí o esboço no link, aí vai ficar abaixo do vídeo. Vamos para o nosso segundo ponto da lição. Nesse primeiro ponto, definimos aqui o que é profecia, falamos dos propósitos centrais da profecia, falamos ainda que a profecia deve promover edificação, exortação e consolação, e dividimos aqui a profecia em duas categorias, proclamativa e preditiva. E também agrupamos aqui os profetas em duas categorias gerais, os profetas literários e os profetas não literários. Vamos ao segundo ponto da nossa lição, e o segundo ponto da nossa lição nos diz assim:
o desenvolvimento do ministério de Samuel. Encontramos algumas referências em Samuel capítulo 3 para falarmos e tratarmos sobre o segundo ponto da nossa lição. O narrador bíblico, o escritor bíblico, ele se esforça muito, né, em nos mostrar, em estabelecer as credenciais de Samuel como profeta do Senhor. Ele quer mostrar para os seus leitores, né, para os primeiros leitores de 1 Samuel, que aquele jovem, né, além do tabernáculo de Siló, ele estava confirmado como profeta. E para isso, não está aqui na lição, é uma informação adicional. Gostaríamos de mostrar a você 4 argumentos que o escritor bíblico ele traz a fim de provar as credenciais de Samuel como profeta do Senhor. E eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 3, e vamos dar uma analisada aqui nos argumentos que o escritor bíblico ele se utiliza. O primeiro argumento está registrado em 1 Samuel, capítulo de número 3, o versículo de número 19, que ele nos diz assim: E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. Parece que o escritor bíblico ele está evocando alguns textos aqui do Antigo Testamento. Por exemplo, temos aqui Gênesis 26, capítulo 3, a Bíblia diz: o Senhor era com Isaac. Temos aqui Gênesis capítulo 31, versículo 3, o Senhor era com Jacó. Temos Êxodo capítulo 3, versículo 12, o Senhor era com Moisés. Temos Josué capítulo 1, versículo 5, o Senhor era com Josué. Temos Juízes capítulo 6, versículo 16, o Senhor era com Gideão. O autor bíblico, o escritor bíblico, estava querendo mostrar que Deus estava com Samuel. Deus era com Samuel. Eles tinham intimidade, eles tinham um relacionamento. O segundo argumento que o escritor bíblico se utiliza, esse eu acho muito interessante, está ainda no versículo de número 19, a parte B, quando nos diz assim, capítulo 3, versículo 19 de 1 Samuel. E nenhuma de todas as suas palavras deixou o Senhor cair por terra. Isso era muito importante. Tudo aquilo que Samuel falava, Deus, ele confirmava. Tudo aquilo que Samuel dizia, Deus ia lá e assinava embaixo. Era muito importante para que Samuel fosse estabelecido como profeta. Havia um texto, veja comigo, abra sua Bíblia comigo, esse texto é muito importante. Deuteronômio, capítulo de número 18, do versículo 17 ao versículo de número 22. Mas eu quero ler aqui apenas o 22. Olha como é importante. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, veja só, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Aleluia. E o texto diz assim, com soberba falou tal profeta. Então, com Samuel era diferente. Samuel falava e acontecia porque Deus estava com Samuel. Deus era com Samuel. Deus não permitiu que palavra alguma de Samuel caísse por terra. E com isso o escritor bíblico está estabelecendo uma credibilidade de Samuel como profeta do Senhor. O terceiro argumento, e esse aqui eu queria que você redobrasse sua atenção, esse argumento é muito profundo. E ao leitor, né, que passa correndo pelo texto, talvez ele fique desapercebido. O terceiro argumento está no versículo de número 20 do capítulo 3, quando ele nos diz assim: E todo Israel, desde o extremo norte, de Dan, olha só, grafe aí na sua Bíblia, decore essa palavra, desde Dan até Berseba, o extremo sul, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Por que esse texto é tão profundo? Se você for ler a sua Bíblia algumas páginas atrás e chegar em Juízes, capítulo de número 18, versículo 30, você vai perceber que os danitas, né, a tribo de Dan, eles tinham seu próprio lugar de adoração. Era um lugar que era dirigido, né, o dirigente deste lugar de adoração era um sacerdote ilegítimo e mercenário da tribo de Judá. Era um centro de idolatria, algo reprovado por Deus. E mesmo nesse ajuntamento de homens apóstatas,
o testemunho de Samuel chegou. Mesmo no meio desses homens hereges, eles diziam, olha, lá em Siló tem um jovem que está confirmado por Deus como profeta. Deus está falando lá em Siló através desse jovem. Veja, no meio desses homens ímpios, no meio desses homens desviados, o testemunho de Samuel chegou lá. Lá em Siló agora tem um profeta de Deus. Então, com esses argumentos, o escritor bíblico estava mostrando que Samuel era um jovem confirmado como profeta. Isso é muito bonito. Eu quero citar aqui um último argumento, né, à luz da Bíblia, que o escritor utiliza, o escritor bíblico, né, o escritor de Samuel, ele utiliza para estabelecer Samuel como profeta, está em 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo 21, que nos diz assim: E continuou o Senhor a aparecer em Siló. O que é que o texto está nos dizendo? Que o Espírito que desceu sobre Samuel, que a revelação profética, que a mensagem profética que Samuel proferia não era algo esporádico, não era algo que acontecia de vez em quando, aconteceu esse ano e depois ano que vem, não. O escritor bíblico está nos dizendo e continuou, dá a ideia de algo permanente. Todos os dias tinha a palavra de Deus, todos os dias tinha revelação profética, todos os dias, através de Samuel, Deus revelava a sua vontade, o seu desejo, os seus pensamentos ao povo. Então, esses são os 4 argumentos, né, que podemos aqui mostrar e também podemos estabelecer, através desses 4 argumentos, o desenvolvimento profético de Samuel. Ele crescia em graça, diante de Deus e diante dos homens. Seu testemunho tinha um cheiro suave, não só diante do Criador de todas as coisas, do Senhor dos exércitos, mas também diante dos homens, mesmo aqueles que adoravam, como também os hereges lá da tribo de Dan. Então, podemos concluir com essas informações o nosso segundo ponto. Eu gostaria aqui de ir para o terceiro ponto da nossa lição, que tem por título o seguinte: o ministério profético na atualidade. E aqui, né, você que chegou até aqui, gostaria de pedir mais uma vez, né, se não fosse muito, a sua atenção, que redobrasse a sua atenção para aquilo que vai ser dito aqui. Eu quero ser bem incisivo nas minhas palavras, porque na atualidade, né, não existe mais profetas como no Antigo Testamento. Não. Esses profetas foram de Samuel até João Batista. E é bom frisarmos isso aqui, e eu gostaria de encontrar apoio escriturístico, e podemos citar Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 16, que nos diz assim: A lei e os profetas duraram até João. E o versículo diz assim: Desde então é anunciado o reino de Deus a todo homem. E eu acho bonito essa expressão e muito profunda, porque os profetas do Antigo Testamento, eles profetizavam, na sua maior parte, eles profetizavam sobre o Messias, sobre a vinda do Messias, né, sobre a plenitude dos tempos, é aquilo que Paulo diz lá em Gálatas 4:4. E João foi o último dessa ordem. Contudo, nos dias atuais, Deus não fica sem porta-vozes, Deus não fica sem profetas. Agora, uma coisa importante aqui, não estou falando desses profetas aí da atualidade não, desse pessoal aí que está falando aí de uma nova unção, né, desses profetas que aparecem aí com lenço, com toalha, que derrubam o povo. Isso nada tem que a ver com o profeta bíblico, com o profeta bíblico mencionado no Novo Testamento, nem tampouco com o dom espiritual de profecia. Isso nada tem que a ver. Isso é invenção da cabeça do homem, isso é uma coisa moderna, isso não encontra apoio escriturístico. Alguém dizer assim, eu sou um profeta com a mesma autoridade de João Batista, sou um profeta nos mesmos moldes do profeta Isaías. Não, isso não é bíblico. À luz do Novo Testamento, nós temos o dom ministerial de profeta e temos o dom espiritual de profecia. Existe uma diferença entre os dois. Fazer uma diferenciação a fim de que você compreenda melhor. A primeira diferença entre o dom de profecia e o ministério profético oriundo do dom ministerial é esta. O ministério profético, né, o dom ministerial, ele não é para todos, porque Paulo diz assim em Efésios 4:11, Deus deu uns para profetas. Então não é todo mundo, né? Não é todo mundo.
Já com relação ao dom espiritual de profecia, a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 31, todos podereis profetizar. Havia registrado no Antigo Testamento, pelo profeta Joel, uma profecia de que dizia assim: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isto é importante porque Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que os oráculos de Deus foram confiados aos judeus, os profetas vieram dos judeus. À luz do Novo Testamento, encontramos que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Não haveria mais uma distinção de nacionalidade, né? O dom espiritual de profecia está acessível ao judeu, ao brasileiro, ao americano, ao chinês, e por aí vai. Em segundo lugar, ainda podemos citar uma outra diferença, e a outra diferença é esta. No dom de profecia, Deus ele usa principalmente o aparelho fonador da pessoa, no ministério profético, oriundo do dom ministerial lá de Efésios 4:11, que nada tem que ver com esses novos profetas que estão aparecendo aí na atualidade, né, com essa gente aí que fala um monte de baboseira, não tem nada a ver com isso, né? Nesse ministério Deus usa principalmente a mente da pessoa. O dom de profecia, o dom espiritual de profecia, ele tem âmbito local e congregacional. O dom ministerial tem âmbito geral e itinerante. Na atualidade, a igreja precisa do dom espiritual de profecia, a igreja precisa do dom ministerial de profeta. Atos capítulo 15, versículo 32, né? Anote essa referência aí. A Bíblia diz assim: os profetas exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então precisamos de homens com uma mensagem divina, precisamos de homens com uma mensagem profética, precisamos de homens que exortem e que confirmem os irmãos na fé, não que induzam as pessoas a uma ignorância espiritual. Coloca aí o copo em cima da televisão, isso nada tem a ver com a Bíblia. Então, podemos concluir assim o terceiro tópico da nossa lição. E partindo aqui para as considerações finais, para a nossa conclusão, eu gostaria de fazer aqui algumas aplicações, né? Se você chegou até aqui, eu gostaria de lhe deixar esta reflexão aqui para o final, onde a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 3, versículo do 3 ao 4, que antes que a lâmpada de Deus ela se apagasse, Deus chamou Samuel. A lâmpada de Deus ali é o candelabro, né? O amenorá. Samuel ele dormia ali pertinho ali daquela lâmpada. Provavelmente era ele que enchia ali o candelabro com azeite. A lâmpada ela apagaria ao romper da manhã. Quando o amanhecer se aproximasse, a lâmpada seria apagada. Mas outro amanhecer estava chegando. E este extinguiria a era de trevas dos filhos de Eli. Este amanhecer era Samuel. Deus usaria aquele jovem como um divisor de águas, como uma luz em meio às trevas, como uma referência, como um porto seguro, né? Naqueles dias de incerteza, naqueles dias de obscuridade espiritual. Samuel era o novo de Deus. Talvez você que está escutando esse subsídio aqui da escola dominical seja alguém que Deus vai levantar como um porta-voz profético nessa geração. Seja fiel como Samuel, né? Goste da oração, goste da leitura da palavra, né? E eu creio que vai chegar um momento que Deus vai se revelar a você. Não sei como, né? A gente não pode tomar como doutrina a experiência de Samuel, mas é certo que você vai ter uma revelação de Deus. Deus vai te confirmar como uma voz profética nesta geração, como alguém que carrega uma mensagem divina para consolar os corações, para exortar aqueles que estão se desviando, para edificar a sua igreja. E eu gostaria também que você se inscrevesse em nosso canal, deixasse o seu like, ativasse aí o sininho para receber as notificações. Isso é muito importante para nós. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Amém.